A paz do Senhor, meus amados. Eu tô aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus que vai edificar a tua vida. E eu quero que você abra a Bíblia em Jó. No capítulo 5, no versículo 18. A palavra de Deus vai falar assim para você hoje. Porque ele faz a ferida e ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. O que Deus está querendo dizer para você hoje através dessa palavra? Você tem questionado com o Senhor as lutas que você tem passado. Você não tem entendido o porquê de tanto sofrimento. Você muitas vezes questiona, até pela vida que você já teve e as suas ações, você não compreende muito bem o porquê de tanta dor e de tanto sofrimento. Irmãos, Deus está pedindo para eu falar hoje para você através dessa palavra. Existem sentimentos que ficam depositados dentro de nós, que vêm às vezes desde a nossa infância. E quem conhece o profundo e o escondido é o Senhor. E Ele sabe o que precisa tirar de dentro de você. E muitas vezes Ele permite o sofrimento na minha vida e na tua vida, não é porque nós somos pecadores, porque nós cometemos um pecado absurdo e agora nós precisamos passar por essa situação, não é isso não. Deus permite essa situação na tua vida e na minha vida, que é para limpar a sujeira que foi colocada em nós, muitas vezes desde a nossa infância. Aquilo que foi ensinado errado para nós desde a nossa infância. Então, o que acontece? A gente passa por determinadas tribulações e por determinados problemas na vida da gente, que é para a gente poder amadurecer como ser humano. E Deus trabalha também o nosso caráter através desse sofrimento. Então, a mesma ferida que Deus permitiu que fosse aberta em você, através da luta que você está passando, Deus também tem capacidade para fechar e para curar. E você vai ver daqui a um tempo que você vai lembrar de toda essa trajetória que você passou, que você vai se lembrar de todo o sofrimento que você teve que carregar, essa cruz pesada, mas que Deus não te deixou em nenhum momento. Mas você vai lembrar sem sentir dor, porque Deus vai curar isso em você. Deus está pedindo hoje para você não se revoltar. Não entenda isso como um Deus cruel, que está fazendo isso para judiar de você. Deus permitiu que isso acontecesse na tua vida, para que você pudesse ter um coração mais limpo, para que você pudesse ter um caráter apurado. Porque se você não passar pela luta, irmão, se você não passar pela luta, irmã, você não vai entender nem a dor do teu irmão. Então Deus permite que a gente passe por este processo para nos lapidar. Hoje eu olho para muita coisa que eu passei lá atrás e eu vejo que Deus tinha razão. Eu tinha que viver aquelas situações lá atrás para que eu pudesse ser forte hoje. Deus precisava permitir certas coisas da minha vida porque eu fui para a presença de Deus aos 41 anos. Hoje eu tenho 45. E quando eu fui para a presença do Senhor aos 41 anos, eu já vinha de um deserto de 41 anos. E quando eu fui para a presença de Cristo, Deus me colocou num deserto novamente. E eu fiquei meia desorientada. Eu falei, escuta, tem algo errado. Falei, que Deus é esse que eu estou servindo? Eu cheguei a questionar isso no início da minha conversão. E Jesus começou a me moldar e mostrar que Ele estava ali. E hoje eu tenho plena consciência que eu precisava passar por esse deserto na presença de Deus. Apesar de ter atravessado um deserto quando eu estava no mundo. Satanás devastou a minha vida. Eu tenho um histórico de vida, eu tenho testemunho. Eu não estou aqui gravando um vídeo para aparecer bonitinha para você. Eu estou aqui gravando um vídeo porque eu tenho uma história de vida lá atrás. Eu não sou uma pessoa inconsequente. Eu já passei por lutas lá atrás, quando eu estava no mundo. E eu sobrevivi pelas brechas que Deus achava e me socorria. E uma coisa que eu falo quando eu evangelizo é exatamente isso. Nunca fale mal de quem está no mundo. Porque eu estive no mundo. Deus permitiu.
E eu era um projeto dele quando eu estava no mundo. E quando Deus chamar essa pessoa que está no mundo, que é um projeto dele, ele vai começar a pegar cada um que perseguiu essa pessoa lá atrás e vai começar a fazer justiça. Não queira ser uma dessas pessoas. Então não critique ninguém, não julgue ninguém, porque Deus não veio pelos certos e pelos santos. Deus veio por aqueles que ninguém dá nada por eles, por aqueles que são perseguidos, por aqueles que sofrem, por aqueles que Satanás usa e humilha. Então entenda uma coisa, o sofrimento que você passou e que Deus tem permitido e que você ainda está passando é para te moldar para algo maior. Então, não se revolte contra Deus. Aceite os desígnios de Deus na tua vida. Porque Ele está moldando o teu caráter. Ele está moldando você como ser humano. Porque nós temos ideias erradas quando a gente está no mundo. Tem criações que são passadas para nós, princípios que não condiz com os princípios do reino. E nós precisamos entender isso, tá? Não adianta Deus derramar bênçãos materiais na vida de ninguém se a pessoa ela não é rica espiritualmente. Nós precisamos entender que o plano de Deus, ele é espiritual. E que nós possamos ter o entendimento desse plano espiritual para que nós possamos ser pessoas melhores, para que nós possamos crescer. Porque o material é muito fácil para Deus. Dinheiro para Deus é, ó, emprego, ó, é facinho. Mas e o seu lado espiritual? E o caráter? Como que fica? Deixa Deus trabalhar, deixa Deus moldar, para que você possa ter entendimento. Busque orando mais, jejuando mais, abrindo o teu coração e falando, Senhor, eu estou aqui, eu quero ter intimidade com Cristo, eu quero que o Senhor fale, eu quero ouvir tua voz. Deus é sobrenatural. E você hoje vai pedir perdão para Deus pelos questionamentos que você fez. E você vai aceitar o tratar de Deus, sabendo que Ele está te preparando para algo maior e algo melhor. Tá? Deus vai te abençoar imensamente. Ele já está te abençoando. Porque quando Ele começa a nos mudar, quando Ele começa a fazer essa mudança, essa transição em nós, sabe o que Ele faz? Ele começa a derramar bênçãos pequenas, em conta-gotas, que a gente só vai perceber lá na frente. Quando você olhar para trás, você fala, nossa, quanto defeito eu tinha, quanta coisa errada eu tinha, quantas visões distorcidas da vida eu tinha. E hoje Deus me fez enxergar tudo de uma forma diferente. Então, irmãos, sabe, agradeça o Senhor por este processo. Porque mesmo que você esteja sofrendo, isso que você está passando é zelo de Deus, tá? Isso que você está passando é amor de Deus por ti, porque Ele é o único que pode tirar tudo que está escuro, obscuro, tudo que foi depositado em teu coração. Deixa Ele trabalhar, deixa Ele mudar, deixa Ele trabalhar o teu caráter, deixa Ele fazer o que Ele quiser. Esteja aberto para mudança, porque para você viver o novo de Deus, você tem que se livrar do velho. E muitas coisas nós não conseguimos sozinhos. É Deus que entra para limpar, tá? É a palavra que Deus está deixando para você hoje, neste momento. Acalma o teu coração. Isso vai passar, mas deixa Deus te limpar. Deixa Deus tirar essa lepra de você. Deixa Deus tratar, para Ele poder te levar num nível mais alto, para que você possa ser uma pessoa melhor. As suas bênçãos já estão chegando, mas você precisa estar preparado e preparada para receber. Então você vai agradecer ao Senhor. Essa dor vai passar. Esse sofrimento vai cessar. Mas você vai se tornar uma guerreira e um guerreiro de Cristo. E você vai ver o quão foi bom o processo todo que Deus fez contigo, né? O amor que Deus tem, que a gente não consegue nem explicar. Às vezes a gente quer educar filho, a gente não consegue fazer com o filho o que Deus faz conosco, né? Mas deixa Deus te mudar e te transformar numa pessoa melhor. A mudança de tudo ao nosso redor, ela tem que começar em nós primeiro. E Deus trabalha de dentro para fora, tá? Primeiro Ele vai trabalhar você por dentro, depois Ele começa a trabalhar tudo que está em volta. Tudo ao teu redor Ele começa a trabalhar, tá? E tudo vai ficar fácil, tudo vai se resolver. Passe por este processo glorificando e agradecendo ao Senhor por Ele estar tratando e cuidando de você, tá?
Jesus te ama muito. Que Deus te abençoe imensamente. Fique com essa palavra dentro do teu coração e descansa no Senhor. Essa fase já está passando. Que Deus te abençoe.